Segunda-feira da Semana Santa, nós somos convidados a nos distanciar da atitude de Judas e a nos aproximar da atitude daquela que vai ungir os pés do mensageiro, ungir os pés daquele que vai fazer um caminho doloroso durante uma via sacra. Somos convidados a ungir os pés daquele que na cruz terá seus pés transpassados. Teremos essa semana a atitude então de Maria, que unge os pés de nosso Senhor. Faltava 6 dias para a Páscoa, como hoje falta 6 dias para a Páscoa. Então, Jesus foi para Betânia. Betânia significa casa dos figos, mas uma tradução melhor é Bet-Anauim. Os Anauim na Bíblia são todos o povo pobre, o povo discriminado, são os Anauim. E Bet, em hebraico, é casa. Portanto, Bet-Anauim, Betânia, é a casa dos pobres. Nesse lugar, nesse vilarejo, é também um lugar onde moram muitos leprosos. E Jesus ele foi para lá, porque Betânia para Jesus é um lugar que ele se sente acolhido. Ele escolheu Betânia, a casa dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, como um lugar que ele se sentia em casa. É a casa do afeto. Ali ele se sentia acolhido e bem. É como se fosse um lugar que você fosse para se abastecer de irmandade, para então seguir o caminho do Calvário da cruz. E nesse lugar então, ele acabara alguns dias de ter ressuscitado Lázaro. E isso chamou a atenção de toda a redondeza, mas especialmente das autoridades. E Jesus nesse dia então, estando na casa de Lázaro, em hebraico Elegar, ou seja, o nome Lázaro significa aquele que Deus ajudou. Lázaro, Deus ajudou. E eles ofereceram um jantar para Jesus. É muito mais de um jantar de agradecimento. Também pode ser porque ele havia acabado de ressuscitar Lázaro. Lázaro estava à mesa, vivo, ressuscitado. Marta aqui tem a missão de servir. O nome Marta é como se traduzíssemos aquela do lar, a que cuida, da hospitalidade, das coisas da casa. Maria, Miriam, já é a senhora, a pura. Aqui nós temos as 2 dimensões da igreja. Marta é a dimensão pastoral, bonita também da igreja que precisa, é aquela que vai na ação. E como que precisa da igreja da ação missionária? Maria é a mulher, é a igreja da oração, da contemplação, que ao estar com Jesus não perde tempo, mas ganha tempo ao estar com ele. E Marta então, a senhora da casa, é aquela que estava servindo. Lázaro estava à mesa com Jesus. Agora
Olhe a diferença de quem no mundo agitado toma um outro caminho, uma outra atitude. É Maria. Maria toma quase meio litro de um perfume que é de nardo. Normalmente essas ervas vêm da Índia. Meio litro, um perfume muito caro. Meio litro de nardo, puro e muito caro. E com esse perfume, ela unge os pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Tudo o que estava sendo feito aqui é importante. Estar à mesa com Jesus, como Lázaro, preparar a refeição, como Marta, preparar esse amor tão belo que foi preparado hoje, cantar na liturgia, ler na liturgia, mas Maria deu o melhor. Maria deu o melhor. A casa inteira, quando ela ungiu o perfume nos pés de Jesus, a casa inteira ficou com um cheiro de bálsamo. O cheiro do amor, ele espalha e todo mundo sente. Eu acho que Judas não sentiu esse perfume. Uma mulher judia, ela não podia, por uma questão de decência, soltar os seus cabelos em público. E Maria enxuga com os seus cabelos os pés. Normalmente a gente unge a cabeça do rei quando é sagrado, né? Hoje ungimos as mãos do sacerdote, a fronte, porque Maria sabe também o que os pés de Jesus, aonde os pés de Jesus vai levá-lo. O que Maria está fazendo aqui é o que não vai dar tempo de fazer na sexta-feira santa. Era muito comum ungir o corpo do morto antes de sepultar, mas Jesus não deu tempo, porque estava já chegando o sábado, e no sábado não pode fazer nada, e a quantidade de sangue no corpo dele era absurda, então ele não foi ungido. Tanto é que no outro dia vocês lembram que as mulheres foram lá para ungir. É o que nós vamos fazer aqui numa liturgia do sábado, 9 da manhã, ungir o corpo do Senhor. Como Maria é sensível, né? Ela unge os pés daquele que não vai poder ser ungido dignamente no dia da sua morte. Jesus é ungido hoje os pés dele por Maria, mas na última ceia, na quinta-feira santa, nós vamos ver ele mesmo, que foi ungido, lavar os pés de todos nós. Diante dessa cena tão amorosa, de tanto cuidado por Jesus, tem alguém que não se deixou cativar. Judas, quando ele olhou Maria ungindo os pés com esse perfume nardo tão precioso, Judas, que vai entregar Jesus depois, vai entregar por 30 moedas. Ele diz que o perfume valia 300 moedas. Às vezes nós somos vendidos por tão pouco. Às vezes nós abandonamos Jesus por tão poucas moedas. E Judas vai usar um discurso até bonito. Ele diz: por que não se vendeu esse perfume
se fosse assim verdade, que ele queria ajudar os pobres, as 300 moedas que ele, as 30 moedas que ele vendeu Jesus, ele daria dado para os pobres. Ele não está preocupado com os pobres. É uma linguagem para falar dos pobres, mas ele está muito longe de ser sensível com os pobres. E Jesus vai dizer: pobres entre vós sempre tereis. Meu irmão e minha irmã, hoje nessa segunda-feira santa, pensemos um pouco. Nem tudo tem preço. Nem tudo tem preço. O demônio põe preço em tudo. O demônio é como aquele que coloca ticket de preço em tudo, igual tem no mercado, o eticador lá. O demônio é aquele que coloca preço. O preço, o nosso preço, foi a entrega de Jesus na cruz. Quando o demônio põe preço em nós, é porque ele está dizendo que a gente não vale nada. Para Deus, o nosso preço é a sua vida entregue por nós. O gesto de Maria de ungir com um perfume caro os pés de Jesus não tem preço, tem valor. Tem valor. São os pequenos roubos que vão fazendo de Judas um ladrão. São os pequenos pecados que vai fazendo de Judas um mau caráter. Ele não nasceu assim. A gente pode ir se tornando uma pessoa ruim, repetindo coisas ruins. A gente pode se tornar uma pessoa boa e melhor, repetindo coisas boas. Judas, em pequenos roubos, ele foi se tornando um ladrão, um mau caráter. Judas era um apóstolo, não era um qualquer. Um apóstolo significa ele era próximo de Jesus, mas se tornou avarento. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Ele só pensava no bem material, não em Deus. Se apegou às coisas, se apegou ao maligno. Jesus, porém, disse assim, quando Judas propõe vender o perfume: deixa Maria fazer isso. Ela está fazendo em vista do dia da minha sepultura, como eu acabei de dizer. Na sua sepultura ele não será ungido. Pobre sempre terei convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. É uma graça ter Jesus na Eucaristia. É uma graça ter Jesus presente no meio de nós, nos sacramentos. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram lá. Muitos foram lá, mas não foram por causa dele. Foram para ver Lázaro. Estavam curiosos com o espetáculo que esse Jesus ressuscitou Lázaro. Foram lá como investigador, não para rezar, não para se encontrar com ele. É engraçado quando, abrindo parênteses, né? Quando nós chegamos aqui, tinha algumas pessoas que vinham na missa quase com o celular ligado, né? Não acontecia isso, mas para meio que investigar.
ver o que o Papa estava falando, pregando. Os judeus foram lá para isso, para ver o que Jesus fez, porque o que ele fez está atrapalhando as autoridades. Porque a ressurreição de Lázaro está convertendo muitos judeus. E isso está atrapalhando. Lázaro se tornou uma ameaça viva. Oxalá que você possa sair da Semana Santa se tornando uma ameaça viva, como se tornou Lázaro, dando testemunho. Ele está vivo e tem convertido muito. Oxalá que a sua vida possa também trazer muitas conversões. Que hoje você possa se colocar no lugar de Maria, mesmo não fazendo isso fisicamente, mas faça espiritualmente, com o desejo de ungir os pés do mensageiro que leva a paz, de ungir os pés daquele que foi ao encontro de tantos enfermos, leprosos, doentes, ungir os pés daquele que se rebaixou até o nível daquela mulher para que ninguém atirasse pedras dela. Unge os pés de Jesus hoje, para que ele possa caminhar nessa Semana Santa, carregando a cruz da nossa via sacra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.